Pessoal, vamos falar sobre o CS. Como é que funciona o CS? Para que ela serve? É, Vamos entender o seguinte, que quando a gente tem o nosso AutoCAD com a vista escrito assim em topo, eu estou falando do eixo. A gente pode ver aqui, ó, a gente está falando do eixo X e Y. Beleza? Então sempre, qualquer trabalho, qualquer desenho vai ser feito no eixo X e Y, tá? Vamos entender isso como premissa, que isso aí vai facilitar a nossa compreensão do restante. Então, por exemplo, se eu quero criar uma linha, mantive essa premissa aqui do eixo X até o Y. Vamos lá. Aqui eu tenho o início em X, 0, por exemplo, o X ou um valor menor, até um X valor maior. Beleza. Bom, se eu fizer um retângulo aqui, por exemplo, eu vou entender aqui como sendo Y e aqui como sendo X. E o Z é como se o Z fosse num ponto que a gente não estivesse enxergando. Então, como que a gente faz isso ficar de uma forma fácil na hora de trabalhar em 3D? Aqui eu tenho meu X e Y, eu vou virar um pouquinho a tela. O Y passou a ficar para cima, né? Eu só virei, modifiquei aqui um pouquinho a tela aqui, ficou o eixo Y, como sendo esse aqui, como sendo a profundidade. Beleza? Acompanhando essas coordenadas aqui, acompanhando aqui o cubo, ficou dessa forma. Então, se eu desenhar um círculo, ele vai ficar acompanhando ainda a vista de planta, a vista de topo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui na vista de frente e eu desenhar um outro círculo, ele vai continuar acompanhando como se estivesse na vista de planta. Olha só, girou, ele continua acompanhando essa vista de topo. Isso quando a gente vai fazer uma extrusão, que é um comando muito usado no 3D, funciona bem. Se eu estiver pensando em fazer meu cilindro, por exemplo, desse sentido, tá, o cilindro eu acho que vai ser mais fácil para a gente poder ver nessa situação. Agora, como é que eu consigo fazer o cilindro ou qualquer outro perfil a partir dessa visão aqui, onde o meu Z está para cima? Olha só, se eu tentar fazer um círculo de novo aqui, ele manteve acompanhando como se acompanhando apenas o X e o Y, tá? Ele continua acompanhando como se fosse a vista de planta. Então a forma como eu tenho para fazer isso é mudando o cubo do CS, tá? Essa visualização a gente está chamando de UCS, que é a posição do que é vista de topo, tá? Se a gente pensar como premissa que tudo que eu desenhar vai ser vista de topo, se eu precisar de desenhar pela lateral aqui, eu tenho que transformar essa vista aqui em vista de topo, tá ok? Eu vou dar um comando UCS para modificar o CS, letra Enter. Aí tem as opções de vista. Vou deixar o CS acompanhando a vista, que é a vista que eu estou agora. Olha só, aqui modificou como se a vista de topo fosse a vista que eu estou enxergando aqui de frente. Isso é provisório, tá? Isso seria um tipo de visualização provisória. Agora eu criei o círculo como se fosse a vista de topo a da frente. E se eu modificar voltando para o CS padrão, que é a WCS, ele voltou até a vista de topo como sendo a vista de cima. É como se a gente pensasse assim, sempre que eu vou desenhar alguma coisa, algum perfil, vai ser desenhado em vista de topo. Se eu preciso desenhar nessa lateral aqui, eu tenho que transformar a vista que eu tiver no momento em topo provisoriamente, tá? Por exemplo, agora o retângulo. Olha só, a vista de topo continua sendo aquela vista de cima. Se eu quero desenhar um retângulo nesse sentido aqui, vou provisoriamente deixar essa vista aqui como sendo a vista de topo. Então eu vou fazer o CS, Enter, V para acompanhar a vista, e a vista modificou. Agora sim eu consigo desenhar um retângulo. Ok? Beleza, mas a vista de topo continua sendo assim. Beleza, mas isso era provisório. Se eu vier aqui WCS, ele voltou até a vista de topo como era no original, no padrão. E essa vista, esse tipo de vista pode acompanhar conforme um objeto, tá? Isso facilita muito em algumas situações. Por exemplo, posso criar uma linha
Posso criar uma linha e posso pedir para que o CS acompanhe esse objeto. O CS OB. Tá ok? Embora a maioria das situações que a gente vai estar trabalhando, olha só, ele modificou conforme tá esse objeto. Porém, a maioria das situações que a gente vai trabalhar vai ser com o CSV, que ele deixa uma vista padrão, a vista que está no momento. Mais um exemplo aqui, em left, eu vou criar, por exemplo, um perfil, vou criar um perfil oval, por exemplo. Olha só, criar uma elipse. Nessa vista aqui eu não consigo criar minha elipse. Se eu provisoriamente aqui deixar aqui em UCSV, mudar provisoriamente essa visualização, UCSV, eu consigo agora criar meu perfil. Consigo criar um perfil elíptico. Joia? E aí quando eu volto para WCS, ele volta para essa vista de planta de novo lá para cima. E aí a minha extrusão ela pode ser feita normalmente. Agora, se o que eu quero desenhar já está conforme a vista de planta, então não tem problema. É só fazer mesmo e pronto, já está ok. Beleza? Essa foi uma das explicações que a gente teve aí para o CS, né? Mas vai ser mais na prática mesmo que a gente consegue entender como é que ele funciona. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de vocês.